Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Altamente Rentável, o podcast do mercado imobiliário que bota dinheiro no seu bolso. Hoje eu, Francisco Caroso, estou aqui ao meu lado de minha sócia Ivana Caroso, Alexandre Pedral. Estamos recebendo uma convidada, a doutora Ângela. Seja muito bem-vinda, doutora Ângela. A gente vai abordar um tema importante para o mercado imobiliário, mas mais importante ainda para o mundo, né? De uma forma geral, sustentabilidade para quem quer viver num planeta melhor. Não é isso, doutora? Exatamente. Vamos falar sobre inventário de carbono e energia incorporada nas obras, começando de Salvador, que é um mercado onde a gente está atuando. Doutora, seja muito bem-vinda. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Chico. Obrigado, Ivana. Obrigado também, Ângela, pela presença. Obrigada a vocês Isso pelo só convite. faz enriquecer o nosso podcast aí. Ângela, quero te dar uma oportunidade de se apresentar, né, para as pessoas saberem quem é que está falando, quem é que está passando esse conhecimento. Eu sou suspeito que acabei de ter uma aula incrível de um projeto seu, mas se apresenta para as pessoas que estão te ouvindo. Quem é a doutora Ângela? Doutora Ângela é Ângela. Ótimo. Sou engenheira civil de formação, né, colega de vocês, e tenho um enorme prazer em atuar nessa área de meio ambiente, na qual eu me dediquei nesta fase da vida, porque eu já trafeguei em outras, e com a participação em alguns projetos interessantes ligados à engenharia e meio ambiente, porque afinal de contas, no final, todas as coisas se encontram, né? E muito feliz de estar aqui e ter tido a oportunidade de fazer esse inventário de emissão lá do Porto Privilégio. Maravilha, doutora. É um tema ainda desconhecido, né? Então, assim, para mim foi novo, imagino que para meus sócios também foram novo. Então, para que as pessoas entendam o que é esse inventário de carbono, né, que a gente está trazendo como um projeto no Porto, o que é isso? Explica um pouquinho para a turma saber o que é, né, o inventário de carbono e a gente levar eles a entenderem depois a que se propõe o objetivo. Tá. Bom, inventário, como o próprio nome diz, é uma contabilização, né? No caso, uma contabilização das emissões de carbono de um determinado espaço, de uma determinada indústria ou de uma cidade, de um país, enfim. No caso de vocês, nós fizemos o inventário de emissões do canteiro de obras do edifício Porto Privilégio, incluindo aí também o inventário da energia incorporada, que é exatamente quanto de energia cada insumo que vocês adquiriram e aplicarão naquela obra, quanto de energia ele traz embutido em si próprio, né? Com isso, com essa mensuração de tudo que foi emitido em função do Porto Privilégio acontecer, nós chegamos ao número do que a gente chama emissões de carbono e energia incorporada, que serve para quê? A gente precisa mensurar esse carbono para que ações de redução possam ser planejadas e a gente contribua para mitigar esse cenário terrível que é a mudança climática. Ângela, é um assunto que você já vem estudando há muito tempo. Como é que surgiu esse tema na sua vida? E a partir de quando você começou a se dedicar para trazer essa inovação, trazer essa mudança para os canteiros de Salvador? Tá. Olha, quando eu comecei o mestrado, eu adentrei na área de meio ambiente, né? Naquela época eu tive a honra, o prazer, a alegria de ser orientanda do professor Asher Kipperstock, que é uma referência em meio ambiente. Daí eu parti para o doutorado e no doutorado também tive outro prazer enorme, que foi ser orientada pelo professor Célio Andrade, que é um grande especialista em mudança climática. Ele dedicou praticamente a vida a estudar isso. E nós começamos a trabalhar e estudar o cenário urbano, né? Então, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com o tema da resiliência urbana, que é exatamente a capacidade que uma cidade tem de se recuperar diante de um choque, né, um impacto abrupto, uma inundação, uma catástrofe, e também saber lidar com os estresses, que é aquilo que assola o cotidiano. Por exemplo, um problema de mobilidade, a violência urbana é um estresse. Então, eu estudei a estratégia de resiliência de algumas cidades e trabalhei na estratégia de resiliência de Salvador. E daí você começa a contracenar com o universo das mudanças climáticas, obviamente, porque você precisa adaptar essas cidades
para esses riscos que são causados pelas mudanças climáticas, né? Imaginar as medidas de adaptação que você precisa inserir nos canteiros. E daí veio o casamento perfeito do cenário das mudanças climáticas com a engenharia civil, que é a minha praia, é o que eu gosto, né? É onde eu nasci, porque eu sou engenheira de formação. Então, nós começamos a trabalhar, quando estudamos o IPTU verde, no qual eu trabalhei agora, no primeiro e nesse agora, na reescrita, era um dos requisitos, era o inventário de carbono. Nós começamos a pesquisar porque aquele quesito não tinha a aderência de muitos dos projetos que tinham acontecido. Fomos pesquisar metodologias, chegamos na metodologia que nós aplicamos com vocês, que é o C-Carbon, que é uma metodologia desenvolvida pelo Sinduscon de São Paulo, com o apoio da GIZ e do Ministério, e ele fala a linguagem nossa, ele fala a linguagem do nosso canteiro de obra, nas etapas dele, etc. E aí adentrei nesse inventário de emissão específico de canteiros de obra. Deixa eu trazer aqui uma reflexão que eu percebi, ou seja, o mundo vive um cenário de uma mudança climática e a gente precisa tomar algumas decisões, não é isso? Mudar hábitos. E aí você enxergou uma oportunidade de trazer essa mudança na engenharia civil, e pelo que você me falou, a engenharia civil representa um consumo de 40% do total de materiais naturais disponível no mundo. Então, assim, ou seja, estou enxergando que sua visão é que a engenharia, os empreendimentos, têm um grande poder de mudança nessa realidade climática? Sim, sim. Primeiro, a nossa indústria, a indústria da construção civil, até por força de legislação, a gente tem um decreto do ano passado, maio, se não me engano, que já prevê que nós temos que apresentar as nossas metas de redução de carbono. A emissão desse gás é o fator causador primordial, né, das mudanças climáticas. E a indústria da construção civil é um grande consumidor de recursos naturais, né? A indústria precisa, não somente por força da legislação, mas por força de uma responsabilidade. Ela precisa olhar para si própria e ver como é que ela pode contribuir com isso. Não é só a indústria da construção, todas as indústrias. A gente está falando aqui porque é a nossa, né? E os prédios em si, a gente tem que pensar que nós somos, né, artífices das cidades, né? Nós produzimos o espaço onde nós humanos vamos viver e viver cada vez mais, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? É nesses espaços construídos que a gente tem que permanecer e ser feliz, né? E diante disso, o que é que a gente pode fazer? A cidade é um grande consumidor de recurso natural. O prédio que vocês trabalham, por exemplo, ele tem no seu horizonte de vida de obra, ele é curto. O horizonte do ciclo de vida dele é imenso. Então, além de mitigar a emissão de carbono na sua produção, ele tem que trazer em si próprio medidas de adaptação que façam com que ele consuma menos ao longo da própria vida. Eu estava falando aqui agora e me lembrei de um autor que eu gosto, eu até peguei o livro para reler essa semana, que é Alain de Botton, o nome é Arquitetura da Felicidade. Legal, tema, bonito. É lindo. E aí ele diz que nós devemos aos campos que as casas que colocamos sobre ele não sejam inferiores à terra que eles recobrem, né? Que nós devemos aos vermes e às árvores, que os prédios que a gente ali coloca sejam promessas altas e inteligentes de felicidade. Então, eu acho que a nossa indústria, junto com as outras, mas a nossa tem uma responsabilidade peculiar, que é de tratar esse universo, fazê-lo melhor. A emissão menor é um detalhe de tudo isso. Mas a gente tem que adaptá-lo melhor para te fazer mais feliz, para fazer você mais feliz, e não somente a uma faixa estreita da nossa população. A gente não pode esquecer que a gente vive numa cidade que tem quase 1,5 milhão de pessoas vivendo em risco. Isso é uma estatística de IBGE. A indústria da construção civil precisa olhar como é que a gente vai produzir moradia também para essas pessoas,
como é que essa habitação social vai caminhar corretamente, não vai gerar aí um passivo construído enorme que venha a emitir muito e que seja um problema para o futuro. Ângela, esse tema me anima muito. Inclusive, a gente gravou um último podcast falando sobre o imóvel como bem-estar. Né? Vejo como a gente tem um papel fundamental no desenvolvimento, na construção da cidade. Mas vejo que isso é um tema que só vai... Eu acho assim, a gente está passando uma grande revolução no sentido de o consumidor despertando para um olhar mais consciente. Né? E assim, eu quero aproveitar aqui com Ivana, que tem uma larga experiência comercial no mercado, Ivana. Como é que você vê esse movimento do ESG, né, que é uma cobrança muito mais ligada à empresa, mas como é que você está vendo o movimento do cliente? O cliente já está preparado para poder valorizar ações como essa, pagar um valor a mais pontual para poder entregar para a sociedade e até para a família dele um bem-estar maior e saber que ele está comprando algo que contribui com a comunidade? Deixa eu parabenizar aqui antes a Ângela, que é a nossa menina prodígio, pelo trabalho maravilhoso lá no Porto Privilégio. A gente teve o privilégio, né, de ter essa colaboração dela para fazer na Bahia o primeiro empreendimento com esse trabalho maravilhoso, né, de controle de emissão de carbono, valorizando mais o meio ambiente, tendo essa preocupação com a vida, com o bem-estar, com a sustentabilidade da nossa construção. Eu vejo que nós estamos no caminho contribuindo para que as pessoas conheçam de verdade o que é essa preocupação que o mundo tem. Os grandes governantes, as grandes cúpulas têm já há muito tempo falando sobre nossas mudanças climáticas, falando sobre os prejuízos que diversos segmentos têm gerado nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, desde o menorzinho ao maior. Então, assim, nós estamos caminhando para isso e contamos com a colaboração sua, muito obrigada, e de outros também, de engenheiros que têm essa noção e têm essa visão maior, que é Alexandre Pedral, que está conosco aqui, trabalhando com toda a equipe dele, que está trazendo toda essa... que inclusive foi ele quem trouxe Ângela para nós. Então, nós não temos ainda, infelizmente, da população esse conhecimento e a valorização desse item, desse quesito, para que os empreendedores escolham um empreendimento que tenha esses requisitos para você viver melhor. Assim, é como a Ângela acabou de dizer, que o prédio tem aí uma vida aí de 30 anos. Ou mais, né? Ou mais. Então, a gente tem que pensar, quando ela fala isso, que esse prédio pode sofrer um retrabalho, reestruturação, porque se não construirmos ele de forma adequada, dentro desses parâmetros, obviamente que ele vai sofrer aí reformas inúmeras, e isso vai gerar cada vez mais esse consumo, né, prejudicando o meio ambiente, sem falar que é uma coisa que me desagrada muito, são as reformas realmente, e de jogar os entulhos na rua, em qualquer lugar, e a gente sabe que isso acaba transformando os rios, desviando os cursos e trazendo essas enchentes todas que a gente vê por aí, não é verdade? Então, infelizmente, a gente não tem ainda essa noção, as pessoas ainda não exigem esses requisitos para comprar um imóvel. Mas nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Porque a nossa proposta, né, quando a gente vai construir um prédio, é justamente valorizar uma moradia melhor, cada vez melhor, uma construção melhor, uma preocupação maior, de oferecer às pessoas um bem maior, uma situação melhor de vida para cada um de nós. E quando a gente fala isso, parece que é meio romântico de falar, né? Mas a verdade é que a gente precisa realmente estar num ambiente mais adequado. O ecossistema local, o que as pessoas estão vivendo ali naquele local. Se aquele prédio está contribuindo em quê para aquele bairro? Está trazendo o quê de resposta para aquelas pessoas? Está favorecendo o quê para a vida ali? Para quem vai morar ali, para quem já mora ali? É um tema que assim, Ângela, eu gosto muito
é o tema do meio ambiente, né? Para trazer uma vida melhor para as pessoas. Mas então é isso, Francisco, mas estamos aqui para colaborar com isso. E eu tô aqui com o meu amigão do peito, mas que é meu sócio e é um empresário engenheiro que eu admiro pela visão de negócio que tem. E, Chechel, você é um cara que, desde quando eu conheci, já adotava práticas de sustentabilidade, né, que trazem pontos positivos desde o olhar financeiro no bolso do construtor. E eu queria te ouvir no sentido seguinte: o que é que você vê que práticas como essa e outras que você faz, na visão do construtor, qual foi o ganho que você está tendo, né? Qual foi o benefício que essas ações, não só essa, mas os benefícios das ações que você traz, como o reaproveitamento do canteiro, né? A eliminação de desperdício dentro da obra, o reaproveitamento de materiais, a produtividade, ou seja, eu sei que você fica atento à produtividade dentro do canteiro. Como você enxerga que essas ações levam de impacto? Né? O que é que você enxerga nisso? Chico, olá para todo mundo, né? Queria aqui agradecer a Ângela pela presença, né? Pelo brilhante trabalho que você fez. Obrigada. Com a gente aqui, né? Tornando o Porto Privilégio como uma obra pioneira, né? Talvez até a nível de Brasil, né? Se uma das primeiras, vamos dizer assim. E seu belíssimo trabalho e sua apresentação, né? Tá de parabéns. E eu queria contar aqui uma historinha, Francisco e Ivana, né? Da admiração que eu tenho por Ângela, né? Eu comecei minha vida profissional estagiando um escritório de estrutura, de cálculo estrutural, Dr. Ney, né? E quando eu estagiei em Dr. Ney, eu quis... Dr. Ney, eu praticamente foi o primeiro e o mais longo estágio que eu tive, né? Foram 2 anos, né? E aí eu falei, olha, doutor, tem 6 meses para eu formar, eu quero trabalhar em obra, minha cachaça é obra. E aí ele disse, não, aí eu tive uma entrevista com o doutor Francisco Lins, que é o pai de Marcos, da Franisa. Sim. Você lembra? Sim. Pai de Marquinhos Melo, né? E a Santa Helena, eu não sei com quem ele falou na Santa Helena, eu sei que eu fui para Santa Helena, né? A Santa Helena naquela época, Ângela era gestora lá da parte de construção, não sei qual era o termo que dava, né? Eu acho que ele falou, foi com Paulo Rezende, eu não me lembro bem. Aí eu fui estagiar lá na Santa Helena, né? E aí eu tive uma grata surpresa, né? Que quando eu chego no canteiro de obra, aí fui trabalhar com o Erevan, né? Sim. Primeiro eu fui pro Suíte Barra, entregar com o Edson, aquele... Sim. Lembra? O engenheiro Edson, fui entregar as unidades, e depois eu fui ali para o Largo da Graça, fui fazer uma recuperação estrutural do Vila da Graça. Aí eu peguei um pedreiro lá de Erevan, do Bosque da Graça, né? Aí depois a Erevan me levou para o Vila da Praia. Foi no Vila da Praia que eu tive mais contato com a Ângela, né? Então, eu cheguei lá, vi uma pessoa assim, super jovem, dominando assim a gestão de projeto, de compras. E eu fiquei assim, poxa, uma pessoa tão jovem, rapaz, e já tendo esse nível de, vamos dizer assim, de gestão, né? Eu falei assim, poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Gostei. E aí, e agora nos reencontramos, né? Depois de muitos anos, né? E eu fiquei sabendo que eu saí da Santa Helena antes dela, bem antes, né? Ela fez carreira lá. E depois eu fiquei surpreso, né? Depois que eu saí da Santa Helena, fui para Suarez e fiquei... E aí eu tava vendo aqui os títulos dela, eu sei que ela foi para a TV Bahia, né? Veja vocês, uma engenheira civil foi fazer o que na TV Bahia, né? Aí depois eu olhei aqui os títulos dela, né? E fiquei assim invocado. Bom, já até saiu aqui da engenheira civil, né? Peraí, deixa eu botar aqui. Ai, meu Deus, pronto. Perdeu a pesca. Muito tempo sem ver. Ó, engenheira civil, doutora em engenharia industrial, mestre em tecnologias limpas, né? Que acho que é essa parte que você citou, esses nomes, né? Desses especialistas. Especialista em marketing de serviços. E especialista em psicologia organizacional. Essa mulher tá... Varreu minha vida. Diante de tanta diversidade, qual é o que você se enquadra melhor e por que essa variação? Que isso me deixou curioso. E agora você está, né, voltando à engenharia num tema muito importante, que é a sustentabilidade, né? E queria que você falasse um pouco dessa sua
Tá. Passagem por tantas áreas e completamente diferentes, né? Quando eu vejo psicologia organizacional e engenharia O civil... marketing, né? Mas Coisa boa. tem um pouquinho, depois eu vou falar, porque eu também sou um pouquinho assim... De muita coisa. De muita coisa, né? Mas fale um pouco sobre essa... que eu sempre fiquei curioso e agora eu queria ouvir a resposta. Tá bom. Eu vou te responder, mas antes eu queria pegar uma fala de... Dá licença um minuto, que pega uma fala de Ivana, que eu achei super interessante, quando ela cita uma coisa que é o que é que o prédio está fazendo pelo seu entorno, né? Sempre quando a gente pensa em edificação, a gente pensa essa edificação dentro dos seus muros, né? E eu acho muito lindo isso, de que a gente pense que o prédio ele tem que explodir o benefício para onde ele está, né? Foi uma das coisas que a gente pensou muito no IPTU Verde. O IPTU Verde novo ele traz isso, né? Assim, da transparência do prédio para a rua, né? Do que é que o prédio doa para fora de si próprio, né? Que, aliás, tem muito a ver com o humano, né? Então, assim, você fazer bem para você, tá tudo muito certinho, né? Mas o que é que você doa para fora de você? Eu achei muito legal, Ivana. Voltando à minha Mas história. depois eu vou lhe responder, viu, Chico? Voltando à minha história. Na verdade, meu início de vida é engenharia civil. Eu me lembro perfeitamente de você. Agora é engraçado, eu me lembro de você mais no Vila Sabina. Aí já foi por último. Ah, é? Porque eu comecei fazendo esse estágio lá com o Elevano, Vila da Praia. Depois Francisco me botou no tira-prova. Você sabia disso? Não. Eu fui pro Bosque Atlântico. Eu fiz do Bosque Atlântico do chão até entregar as chaves. Depois é que eu fui pro Vila Sabina. Ah, tá. Ele me deixou 30 dias lá e não apareceu na obra para eu tirar a obra do chão. Uma obra na Ribanceira. Rapaz, eu deitava e chorava de noite na cama. Meu Deus. Rapaz, esse cara não veio me ajudar em nada. Mas isso foi um aprendizado, né? O mestre Severino foi uma pessoa que eu aprendi muito, né? E tirei. E quando eu fui bater a primeira... Eu estava dizendo a Chico, você lembra, Chico? O feito que eu fiz nessa obra, certo? Eu acho que toda a experiência que eu tenho hoje eu não faria. Né? Eu peguei assim um sábado, eu comecei a bater forma na bancada. E no outro sábado eu concretei a laje. Quer dizer, hoje para você bater uma laje por semana, os empreiteiros mais experientes já não estão mais conseguindo. Né? Então, e na concretagem, era o dia da minha formatura, 13 de agosto. Né? Aí eu falei, ainda bem que foi sábado, né? Não foi sexta-feira. Aí o Chico, venha para cá que senão eu vou me formar. E aí tomou conta Mas eu fiz o Bosque do Atlântico, foi minha primeira obra com vocês lá. Mas eu me lembro de você no Vila da Praia. Eu ainda era estagiário. Se Francisco deixou ele sozinho, é porque já sabia que ele era bom desde aquele tempo. Foi um teste violento, viu? Mas voltando. Bom, então eu iniciei engenharia civil, mas assim, no fundo, parece diverso isso que eu fiz, mas se você pensar, tudo se encaixa, né? Por que eu fui fazer psicologia organizacional? Se você pensar, quando você é gestor, o trabalho não acontece pela sua mão, nem pelo seu corpo, né? O trabalho seu acontece no outro, né? E a gente de engenharia não tem nenhuma formação dessa área de humana. Eu achei que eu precisava entender de gente para poder lidar com gente, conduzir pessoas e fazer com que aquele trabalho que a gente deseja aconteça na mão de tantos, né? E que seja bom para tantos também. Então daí vem a psicologia. Você vê que tem tudo a ver com a engenharia, porque você basicamente, o que é que você? Você é um gestor. Eu já tomei conta de 50 engenheiros e disse eu era um psicólogo. Aí, tá vendo? Porque tem aquele engenheiro que aguenta um esporro, tem aquele que não aguenta, e você tem que saber como tratar com cada personalidade dessa. Né? Exatamente. Aí eu fui para psicologia, tinha um curso de psicologia organizacional, que exatamente ensina você a lidar com grupos e tal, como é que o grupo se comporta, etc. Aí fiz. Quando terminou isso, aí eu achei que aquilo que a gente estava conversando até antes, né, com o especialista de vocês de comunicação, você precisa saber vender a ideia, senão você também não acontece. Vender no bom sentido, porque muitas vezes você tem uma ideia interessante, mas se você não a apresenta envelopada do jeito certo, também não vai. Aí eu fiz marketing de serviços, mas fazia umas coisas de gestão também em paralelo. Depois disso, eu aí resolvi que eu ia fazer o mestrado. E aí, quando eu resolvi que eu ia fazer mestrado, fiquei em dúvida, faço em engenharia ou faço em administração? Porque quando eu saí da Santa Helena para ir para a TV, na verdade, era um grupo de empresas com a mesma liderança, né? E aí eu fui para lá para fazer exatamente a gestão das propriedades
E foi na época em que as empresas começaram a se alinhar e era fazer um alinhamento de procedimentos, etc. E aí fiquei muito tempo, um prazer enorme. Nessa época eu era liderada por Isaac Eddington. E eu me lembro do exato momento em que eu perguntei a Isaac, você acha que eu devia fazer esse mestrado em ADM ou já estava bastante ligado com a área de gestão, ou volto para engenharia? Ele aí brincou e disse, olha, se eu tivesse sua disciplina para estudar, que aliás é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu ia estudar meio ambiente, porque é o futuro. Você imagine que isso devia ser lá pelos idos, sei lá, 20 anos atrás, nem me lembro. Aí eu fiz o mestrado em meio ambiente. E daí eu fiz o doutorado. E você vê como tudo tem a ver, porque a gente falava há poucos instantes assim, de como a nossa indústria da construção civil, que precisa de um olhar do engenheiro sobre isso, precisa ter um olhar paralelo para o meio ambiente. Com certeza. Então, costurar essas coisas todas, você vê que no fim é tudo muito igual, né? É tudo muito pertinente, é tudo muito ligado, né? Essa divisão nossa em disciplinas, eu acho que a tendência dela é que cada vez mais os assuntos se entrelacem e a gente entenda essa unidade, que é a unidade da vida, né? É a unidade do próprio humano, né? Essa pele te embala, você, essa pele me embala, mas no fundo nós somos células de uma coisa muito maior. Agora, para completar, eu estou estudando piano. Que beleza! Além do pós-doutorado, né? Então, é tudo uma coisa só. Respondi? Respondeu, que bom. Ai, que bom. E eu vou agora também falar um pouco sobre a pergunta de meu amigão, né? Como a gente se trata, né? Como diz ele, Deus botou a gente no caminho, né? Juntos, né? E aí idealizamos primeiro essa belíssima obra aí, que é o Flamengo Privilégio, né? Caímos para dentro, né? Os dois lá dentro, né? Eu disse, deixa eu ver como é que eu tô, né? Saí de gestão de várias obras, onde eu tenho uma equipe, como é que eu vou me funcionar, eu e Chico, botando a bota e o pé na lama, até que deu resultado, né, Chico? Deu. Mas Chico, o ISG, eu pegar um gancho aqui de Ivana, é muito interessante, né? Ela falando da geração de entulho, na hora que ela falou assim, eu tive um gerente de contrato, José da Nova, Barreto Moreira. Você conhece ele? Me lembro Pronto, dele. foi meu gerente de contrato na Suarez e ele dizia assim, rapaz, que dó quando eu vejo um caminhão jogando um entulho para fora, né? Em saber que eu paguei para aquele material entrar. Exatamente. E estou pagando para aquele material sair. Exatamente. Né? Então, essa pergunta de Chico para mim é que ele vivenciou comigo vamos dizer, o meu cuidado que eu sempre tive eu tenho um slogan que eu uso muito, né? Eu gosto de fazer minhas coisas de uma vez só e bem feita, né? Quem anda para trás é caranguejo. Então, eu prezo muito a produtividade. Então, quando a gente fala de alvenaria paginada, eu estou falando de você não rasgar a parede, porque rasgando a parede você gera entulho. Né? Aí começamos a falar de polivalência. Né? Todo mundo fala, o que é a mão de obra polivalente? É o pedreiro que vai fazer também o serviço de carpintaria ou o serviço de eletricidade? Não. A mão de obra polivalente, às vezes, é uma ação muito pequena, mas que representa muito. Né? Então, o pedreiro nosso, quando levanta a alvenaria, ele pega a garganta e vai botando na célula do bloco e encaixa no espeto que já vem da laje. Então, a alvenaria, quando ela fica pronta, né, não tem nenhum rasgo. Né? Aí, por trás disso, você tem outros custos que você deixa dentro. No fundo, é tudo custo. Né? É você gerar menos entulho e fazer a coisa mais barata, né? E de forma rápida, consciente e sem agredir o meio ambiente. Né? Então, outras vezes, como é que você faria uma alvenaria de bloco? Você já chama logo um encarregado de elétrica, porque é ele que sabe onde é que vai passar as tubulações. Então, ele vai lá e risca a parede. Né? Já é de bloco cerâmico. O bloco cerâmico já não tem a célula para passar. Por isso que eu digo, às vezes a gente tem que optar por um material que lhe dê facilidade. Então, nesse momento que a nossa alvenaria, o pedreiro já faz essa parte elétrica, eu não preciso do encarregado de elétrica, eu já começo a diminuir custos indiretos. Né? Aí ele marca, aí vem o servente para quebrar a parede. Já vai gerar entulho. Aí depois vem o eletricista para colocar o tubo. E depois vem um pedreiro para atacar aquele tubo. Veja quantos processos eu tiro, né,
para fazer com uma pessoa só, que é o cara da alvenaria, né? Então é por esse lado que a gente tem que olhar, porque a gente mexe com tudo. Mexe com produtividade, mexe com diminuição de custos indiretos, mexe com menos geração de entulho, porque eu não rasgo a parede. Então, é isso, acho que é isso que a gente tem. E outra coisa que eu acho que eu sempre falo, eu estou fazendo isso na metodologia mais conservadora de se construir, que é bloquinho sobre bloquinho. Hoje tem o drywall, tem estrutura metálica, né? Tem o steel frame, então tem uma série de tecnologias, mas se a nossa é fazer bloquinho sobre bloquinho, então vamos fazer uma reengenharia em cima disso. Né? Porque até chegar, né? Às vezes um pré-moldado, você precisa de um investimento. Sim. Né? E às vezes é uma coisa que eu falo muito importante, a gente briga muito para fazer obras mais rápidas, mas a incorporação, o nosso negócio, às vezes isso não é muito importante, porque você precisa do seu cliente e o seu cliente às vezes não tem a capacidade financeira de absorver aquela redução de prazo. Verdade. Né? Então, o que a gente tem é que dosar. Fazer, a metodologia é essa, então vamos fazer uma reengenharia. Né? E agregado a toda essa parte dessas obras, existe também a preocupação social, que o S de ESG é social. Nós já estamos fazendo também algumas ações, que é a demolição, nós estamos doando para entidades que tenham a vida mais carente, de refazer, é um telhado, é uma madeira de telhado. E eu tenho assim, uma coisa assim, que isso vem de berço, né? Minha mãe sempre ensinou, eu vivi pouco, minha mãe morreu, eu tinha 17 anos, mas ela me ensinou muito a parte de você ver a vida, de você, que uma coisa que eu aprendi depois com o Dr. Norberto, uma das mandamentos do Dr. Norberto Odebrecht, que é o espírito de servir, de você servir aos outros, né? E isso traz uma felicidade. Quando a gente faz uma boa ação, a gente fica feliz. Sim. Né? Então, por que não fazer uma doação dessa para aquela pessoa ter pelo menos uma condição boa de viver, de morar, né? Então, é isso, essas 3 letrinhas é o sucesso da atualidade. E quem não se encaixar, né, nessas 3 letrinhas não vai, como de escola, não vai permanecer, né? Só se estabelece quem tem competência, né? Então, não vai permanecer no mercado. Então, isso é uma coisa que, se as empresas não tirem dentro da sua filosofia da empresa essas 3 letrinhas, elas não vão para frente. E aí é unir isso tudo também com a produtividade, entendeu, Chico? Eu acho que isso é muito importante. Olha que coisa interessante, né? Faz um link e unindo isso, né? Então, Ivana olha aqui e traz a ideia do bem-estar ligado à sustentabilidade. Ou seja, a gente vai analisar aqui, agora eu quero trazer um ponto que dentro do mesmo tema eu vou trazer visões diferentes, né? Então, assim, se eu atuo na sustentabilidade, eu consigo gerar um novo significado para o empreendimento, eu gero um impacto não só para as pessoas que moram, para o entorno. Aí essa mesma sustentabilidade, com a visão que você tem, que você usa outras ideias, né? Porque eu entendo o seguinte, no momento que você atua eliminando processos, você tira dali energias que estariam aplicadas ali, né? E se tem energia, tem produção também de CO2 e você elimina também. Então, dentro desse processo que a Ângela traz para a gente, você consegue melhorar a produtividade da sua obra e levantar um inventário, dar ao construtor uma visão para ele replanejar os materiais e, consequentemente, diminuir o custo. Não está no dia a dia. Dificilmente a gente vai pensar no detalhe. E o conhecimento de tudo isso que a maioria das pessoas não tem, né? Conhecimento, então... É porque quando a gente pensa assim, sustentabilidade, o cara já fala, não vem com esse negócio assim, não, vai carecer minha obra. Aí eu estou trazendo um ponto de vista para ele ver o seguinte, eu estou reduzindo o custo, eu estou dando bem-estar para quem mora, eu estou gerando um impacto positivo na sociedade com relação a esse empreendimento, então com uma ação de sustentabilidade que para muitas pessoas é custo. Então foi bom trazer esse ponto de vista, você que é um empresário hoje, empresário maduro, que não enxerga só o custo de obra, mas enxerga o resultado final, né? E está aplicando e está tendo
usufruindo de lucros pertinentes a esse bom senso, né? E Ângela, dentro desse tema, feito o trabalho, né, qual é o próximo passo na visão assim, do incorporador que ele tem que dar? Porque eu entendi que você traz um panorama. Ó, esse é o panorama hoje. Você me falou que depois da obra pronta a gente mede de novo. Né? Mas o que é que ele começa a surgir de próximos passos? Tá. Um parêntese antes, pegando uma fala aqui de Alexandre que eu achei interessante. Quando você citou, dentro do processo, que você reduz etapas, né, e reduz o resíduo decorrente de estar usando o bloco de concreto, que a gente falava instantes atrás, uma das coisas que eu vou amanhã mesmo fazer, eu vou alertar o pessoal da plataforma, lá do Sinduscon de São Paulo, que eles podem tentar também criar os indicadores que já estão criando por etapa. Porque, por exemplo, na hora que a gente comparar, a gente pode ver, tudo bem, você pode estar com a emissão alta no bloco, mas e quanto você diminuiu de emissão também por ser resíduo? E fazer uma comparação, bloco X com resíduo Y e bloco de concreto com resíduo Z. E, eu acho que isso pode... Desculpe interromper, mas eu esqueci de falar aqui, falei lá na sua apresentação, que pelo fato do bloco de cimento ser um bloco mais regular, sim, ele diminui as espessuras. Que pode se trabalhar que aí na vem o quê? Vem um massa. agregado, vem areia que está lá no seu consumo, né? Vem cimento que está lá no seu indicador, que você como vai diminuir, pronto, que eu vou também diminuir no revestimento. Né? Mas vamos lá, então quais são os próximos passos? Primeiro já te disse né? Eu acho que isso tudo é um grande aprendizado, como os próprios criadores da plataforma dizem, né? A gente comentava instantes atrás de quantas coisas foram agregadas à plataforma durante a execução do trabalho de vocês. Próximos passos. A gente vai acompanhar agora a obra, fazendo os lançamentos agora do mundo real, porque todos os lançamentos que nós fizemos foi com base nos relatórios que vocês nos apresentaram. E eram relatórios ótimos, né? Nós tínhamos todos os insumos da obra, nós tínhamos insumos por etapa, nós tínhamos uma curva... É um trabalho, viu? Não é negócio fácil não, né? Mas já sai mais fácil. Boa. Mas o importante é isso, é você estar na mesma sintonia, né? Porque se a gente sabe que isso vai trazer um benefício, a gente tem que... Né? Eu sei que é um trabalho, mas depois o resultado compensa, né? Então, a gente vai fazer agora o mundo real. Né? Nós já estamos em contato com o pessoal de gestão de suprimento de vocês, para que a gente comece a apropriar agora o que de fato está acontecendo. Né? Que vai ser útil para tanto fazer o comparativo das emissões, obviamente, né, que eram previstas e das realizadas, como do próprio quantitativo de insumos que a obra de vocês planejou e realizou. Então, nós vamos fazer o inventário do mundo real, que evidentemente só vai acabar quando a obra, logicamente, acabar. Qual é outro passo? É a análise que nós fizemos, inclusive, instantes atrás, tipo assim, minha emissão maior está em quê? Né? O que é que eu posso fazer com esse item? Mas se esse item eu mudar, eu pioro o outro, que ele acabou de falar, né, a respeito de aumentar o volume de resíduos, se ele troca para um bloco X ou Y ou Z. A gente discutia isso instantes atrás. Então, essas emissões, elas vão ser modelo, inspiração para ações de redução. Né? Depois nós vamos ter a criação de indicadores, não somente os indicadores de vocês, de uma obra para outra obra, mas os indicadores que estão sendo construídos para o próprio país, né? Então você vai poder saber, não, mas agora que N obras já fizeram, eu estou bem ou estou mal nesse filme, né? Isso vai ser interessante. E com isso tudo, a gente vai também pensar nas medidas de adaptação em próximas obras que possam acontecer para que sua obra no futuro ela venha a gerar menos. Né? Na apresentação a gente viu aquele slide mostrando que o grande consumo de energia que está na vida útil da edificação, na operação. Né? Então, o que a gente pode aportar dentro dessa obra que no futuro compense essa emissão e essa emissão venha a ser menor? Então, resumindo, um próximo inventário que a gente fará, que é do mundo real, as ações que vão ser avaliadas, que vão fazer uma mitigação para reduzir essas emissões, umas ações de adaptação que possam ser úteis em próximos canteiros de obra, em próximos projetos, né? No canteiro e no projeto em si, para que você ofereça neste prédio uma condição de adaptação melhor no entorno, para que ele também contribua com o seu entorno e tal. E
isso tudo também trazer uma cultura para a empresa de estar lidando com isso, né? Isso é muito interessante, de que a gente começa a criar uma familiaridade com esses termos, né? E a gente brincava instantes atrás que vocês estão como aluno aplicado que começa a estudar bem antes da prova. Então, quando tudo isso for obrigatório, né, que vai ser, e será, né, as taxações de carbono, elas vão acontecer, poucos países como o nosso, né, com grandes linhas de produção já não tem. Isso para vocês vai ser café pequeno. E é legal, né, que assim, no final eu tenho o costume de ir amarrando umas pontas e mostrando a quem nos ouve e são diferentes profissionais que nos ouvem, qual é o impacto na vida deles, né? E você falou um negócio que não sei se tinha ficado claro, né, que para mim está claro, é o seguinte: a gente não está pensando só na obra. Você mostrou ali claramente que o impacto maior não é na obra, né? É pós. Mas se eu não entender que na obra é que eu mudo o impacto pós, né, na geração, na linha de vida, e muitas vezes esse empreendimento fica 25, 30 anos, 50 anos, tem empreendimento de 100 anos ou mais, né, gerando, e ali vidas vão gerando. Né? Então, se eu não pensar nos materiais que eu vou proporcionar uma vida melhor para as pessoas, então é muito interessante. E dentro do ponto de vista, a gente falou do empresário que tem que mudar o pensamento, e aí eu vou vir aqui para a ponta, que é quem gera o dinheiro ali do empresário, que é o corretor, é o executivo que está ali na ponta. Importante. E Ivana, você que vem de um mercado comercial, entende muito a fundo, né? Então assim, a gente sabe que esse é um conhecimento, assim como a gente passou por outros, né, de toda inovação, toda ideia nova que vem ao mercado, esse profissional que é o que está ligado ao cliente, que vai estar diretamente vendendo, como é o impacto na vida dele, como é que ele pode se preparar para poder vender um produto com essa característica e começar a argumentar com um cliente mais exigente que queira buscar uma satisfação maior do impacto desse empreendimento na sociedade, num aspecto sustentável. Posso completar a Pode, pergunta antes por da favor. resposta? Desculpe. Isso eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo. Porque assim, você perguntava para Ivana instantes atrás, assim, como é que o consumidor final acolhe ou demanda esse tipo de atributo. O corretor tem um papel importantíssimo, eu acho, né? Ele faz o link entre vocês e o mundo externo, né? Então, se isso tiver nele, se ele souber passar isso, ele vai muito bem colocar a vantagem, a desvantagem, e com isso a gente vai criando demanda. Você deve lembrar de um tempo em que a gente não tinha medidor individual de consumo de água, né? E aí, o que é que aconteceu? Começou a acontecer, quem é que vai comprar hoje um prédio que não tem consumo medidor individual? Então, quando a demanda é gerada, isso acontece, né? Então, assim, e até já abrindo outro parêntese dentro, se vocês quiserem que a gente faça a apresentação desse trabalho para os corretores que mais trabalham com vocês, eu estou super disponível, porque eu acho que é um elo da nossa cadeia que precisa ser atingido. Queremos, Desculpa, vamos abusar. Eu concordo inteiramente, Ângela. É exatamente isso. O corretor, ele precisa receber essa informação com detalhes. E a gente pode criar realmente essas palestras e fazer com que essa linguagem seja mais fácil. Para que ele possa entender, botando na prática na vida dele. Tipo assim, para você, para seus filhos, para seus netos, a vida, se não tomarmos essas precauções, não será fácil para eles. Ou seja, talvez seja até impossível se respirar, se viver bem, se alimentar melhor. Então, hoje a gente já está pensando que é um trabalho que a gente vai começar a desenvolver aqui dentro da empresa, que é cidade para pessoas. A gente tem que contribuir com isso. Isso é o nosso próximo passo. É contribuir com isso. Então, o corretor ele precisa receber essa informação. Ele não vai buscar sozinho. Ele vai precisar receber, e essa é uma contribuição que nós precisamos dar. Porque se ficarmos esperando que ele vá sozinho estudar sobre isso, ou que ele acha que isso agrega na venda final dele, para receber a remuneração dele, ele não vai fazer só, não. Ele não vai fazer porque a palavra já diz assim, ó, o executivo de vendas, o corretor de imóveis, que é a forma mais popular de dizer,
Ele se preocupa muito com números. Então, ele quer mostrar ao cliente de que forma a compra dele é mais rentável e por aí vai, no final, para receber a comissão dele. Mas à medida que nós, que estamos aqui, nos preparando para fazer um trabalho melhor e fazer uma moradia melhor para as pessoas e trazendo benefícios para esse prédio, para essa moradia, como o trabalho de Ângela, que ainda é pequeno no momento em relação ao nível do horizonte que ela quer chegar, que eu sei disso. E que nós queremos chegar juntos. Então, nós é que temos que fazer uma cartilha para eles, explicando por que estamos fazendo aquele trabalho, que impacto tem no prédio, na vida dele, na vida dos filhos dele, na vida do povo e do ser humano que trabalhamos e que nos relacionamos. Trazer palestras, trabalhar eles e fazer com que eles, para eles, faça sentido, tanto quanto faz para a gente. Nós colocamos até um texto, né? A gente fez um artigo falando imóveis sustentáveis são mais rentáveis, né? E a gente defende essa tese e linka muito com essa ideia que a gente está falando do executivo. Eu quero deixar essa mensagem para o executivo que nos ouve, que assim como a gente vem, viu, Ângela, vendo o executivo do mercado imobiliário passar por uma grande transformação para atender o novo consumidor, que é um consumidor mais exigente, e a gente teve que se preparar muito para vender investimento, né? Embalar o mercado imobiliário como investimento, foi um aprendizado. Isso vai acontecer agora também na sustentabilidade. Como é que eu embalo um produto imobiliário com a sustentabilidade? E eu tenho certeza que é um produto mais rentável. Então, ele vai oferecer ao cliente dele um produto, primeiro, né, acima de tudo, que tem um impacto positivo na sociedade, que é um produto que ele compraria e que ele sabe que está fazendo bem a ele que está vendendo e a pessoa que está comprando, que eu acho que para os bons vendedores, né, eu venho dessa origem, isso aqui é o primeiro elo da venda, faz bem, vender algo que faz bem ao próximo. Segundo, ele vai vender muitas vezes um empreendimento que pode chegar a ter um valor maior, porque tem itens de sustentabilidade, né? Então, e no terceiro aqui é justamente o impacto que ele está deixando na sociedade. Então, se esses executivos prestarem atenção para isso, eles vão buscar se evoluir, né? E a gente está aqui para poder ser essa fonte para eles, né? E faço questão que você venha dar sim outros direcionamentos para eles. E já é uma outra pergunta, Ângela. Como finalizamos esse processo? Vem a parte agora de preocupação ambiental. Quero zerar aquela emissão de carbono. Quais são as vias que o incorporador, os empresários vão ter para poder zerar essa emissão? Olha, primeiro você vai ter o trabalho de medir, né? Medir, que é o que você está fazendo. tá. Você pode reduzir, que são as ações que a gente pode acontecer. E no próprio relatório, você já vem, por exemplo, quantificado, né? Quantas, por exemplo, árvores, se você desejar plantar para que isso aconteça, né? No futuro, quando a gente tiver um mercado aí regulado de carbono, você poderá comprar os créditos de carbono. Que é outro negócio. Outro negócio, inclusive, que se alguns empresários pegarem isso aqui e ficarem atentos, isso vai ser um grande negócio, né? Na área ligado a gente. E, na verdade, também alertar, né, que quando a gente tiver com isso tudo regulamentado, a nossa indústria vai ter que apresentar a sua meta de redução, né? Que é aquilo que a gente falava instantes atrás. Então, que isso aí vocês já vão estar com muito mais intimidade nesse assunto. Mas eu queria pegar o gancho de outra coisa. Por favor, fica à vontade, que é isso. É quando ela falou assim, da cartilha, do traduzir essa informação no miúdo, digamos, né? Não no sentido... Coloquial, né? No coloquial. Não porque as pessoas sejam menos inteligentes para captar outras mensagens, mas porque, como não faz parte do cotidiano delas, também a terminologia às vezes fica muito complicada. E aí eu comentava antes desse nosso encontro com o especialista de vocês de comunicação, da responsabilidade que é esse comunicar. E eu falava de um trabalho, um estágio, né, que eu fiz em Santos, e tive um professor lá, um orientador, Ronaldo Cristofoletti. Aí eu perguntei a eles, professor, onde é que o senhor acha que a gente peca, né? Por que a gente não consegue levar essa mensagem, seduzir mais pessoas em torno do tema de uma forma mais intensa? Aí eles, porque a gente não sabe comunicar. É isso mesmo. A gente não sabe. Aí ele disse uma frase que eu nunca esqueço. Ele disse, olha, a gente só sabe falar para os convertidos. Né? Então, por exemplo, e os convertidos não precisam mais de falar. Não precisam. Então, e eu sei que vocês estão fazendo isso, né? Esse trabalho aqui é isso.
Então, a gente conseguir traduzir isso, Ivana, para os não convertidos, gerar a demanda do que a gente quer ofertar. Para mim, aí, você começa a fazer com que isso vire moda. Isso é da nossa responsabilidade, inteira responsabilidade de fazer isso. No momento que a gente começou esse trabalho contigo, a gente incorporou essa responsabilidade de traduzir essa mensagem para o mundo. Começa dentro de casa. Sim, claro. Sabe? É a mesma coisa você chegar para uma criança e dizer, você precisa comer quiabo. Ela vai falar, mas é horrível, eu não consigo. Você vai explicar por que ela tem que comer quiabo, levando, dentro do entendimento dela, a satisfação para que ela coma aquele quiabo. E embalar o quiabo bonito. Embalar o quiabo. Não é? Fazer o quiabo atraente. Né? Estou falando quiabo porque nem de todo quiabo eu gosto de comer, então eu comecei a pensar no quiabo. Isso me fez lembrar um episódio que aconteceu quando o drywall começou a entrar no mercado. Pois né? Chechel. Uma tecnologia seca, altamente sustentável, né? Mas os corretores, bata aí para você ver, né? Ficava esse som. Eu me lembro quando rejeitava. Aí mas é o que o seu professor falou, é a comunicação. Aí teve uma empresa de Santa Catarina, eu acho, o Paraná, uma lá do sul, que quando lançou o primeiro empreendimento, ela botou logo no outdoor. Primeiro empreendimento de drywall na cidade tal. Aí, o que é drywall? Quer dizer, ela deve ter instruído os corretores a falar bem do drywall. Sim. Exatamente. Então, virou moda. Virou moda. Tá entendendo? Mas esse professor seu foi muito... eu acho ele foi muito, vamos dizer assim... É cirúrgica essa frase. É a maneira de como comunicar. Porque aquilo ali pode ter aspectos negativos e pode ter aspectos positivos. Claro. Mas porque os outros faziam de bloco e não tinha essa zoada, ninguém dizia, não, o vizinho vai ouvir aquela confusão toda. E hoje o drywall, não sei se vocês sabem, os melhores cinemas é feito de drywall, pô. A acústica que o drywall dá é muito melhor do que a alvenaria. Tudo depende da quantidade de placa, do afastamento, de manta de lã de vidro, etc. e tal. Então é uma tecnologia muito mais, que se incorpora muito mais a nova norma de desempenho de acústica do que a alvenaria de bloco. Entendeu? É isso mesmo. Ângela, fica aqui nosso compromisso de você já nos ajudar com essa cartilha. Nosso compromisso é eterno. Ângela, que bom. Ângela, vamos construir essa linguagem. A gente vai caminhando para o final, né? Então, assim, estou muito satisfeito com a aula que eu tive hoje. Acho que a gente conseguiu fazer passar uma grande mensagem, né? Falamos da responsabilidade do empresário e trouxemos a análise de como isso vai afetar diretamente o bolso dele, gerando lucro na obra, mas além do lucro na obra, uma qualidade para a obra. Aí essa qualidade vai ser percebida pelo executivo que precisa vender, e a gente mostrou a ele o porquê dele se atualizar também, o porquê dele ir atrás do novo conhecimento, né? E porquê dele querer vender também produtos, que eu acho que os bons profissionais, Ângela, eles escolhem aquilo que eles vendem. Eu estava conversando outro dia com meu irmão, que a gente tem um propósito de um negócio, eu falei, rapaz, eu não quero qualquer cliente. Sabe? Quando você atinge uma maturidade, os bons profissionais têm esse privilégio. Então aqueles executivos, né, melhores vão ficar espertos, eles vão começar a entender mais disso. E eu acho que tudo isso ele vai chegar em uma última ponta, que é o nosso principal consumidor aqui de conteúdo, que é o investidor. Né? Que é aquela pessoa que está disposta a fazer um investimento para poder obter algo em troca. Né? O investidor que a gente trata aqui não é só aquele investidor financeiro, não é aquela pessoa que vai comprar um imóvel só para oferir rendimentos financeiros, mas entender um investimento como o movimento de eu coloco algo para ter algo em troca. Né? E tem muita gente que investe no seu bem-estar, na sua saúde, né? Mas entendendo que o cliente investidor ele tem esses dois, mesmo com essas duas características, se eu estou investindo para ter dinheiro ou se eu estou investindo para ter saúde, eu realmente acredito que empreendimentos com essa proposta, essa ideia, né, com essa filosofia vão representar um melhor investimento. Eu não tenho dúvida que num curto espaço de tempo a gente vai ter consumidores batendo na porta e perguntando algumas coisas ao empresário se ele tem relacionado à sustentabilidade. Né, e se ele vai entregar realmente aquilo que ele propõe. Viu? E no final, Ângela, a gente pede ao convidado, né, eu esqueci de te falar uma coisa, que eu sou sortudo porque até hoje ficou assim,
Mas é premissa pra gente sentar aqui com a gente quem seja apaixonado pelo que faz. É uma premissa e tivemos a oportunidade de só realmente ter aqui pessoas que são apaixonadas, que brilham falando, né? Que você vê realmente essa emoção, esse amor. Então eu quero te pedir que deixe uma mensagem para inspirar esses elementos que envolvem essa área, né? Para que eles possam dar esse start e começar a pensar nisso. Tá bom. Bom, se é para falar em inspirar, né? Vamos falar em sonho. Coisa boa. Me ocorre uma frase, eu não vou acertar repeti-la corretamente, mas eu acho que eu vou conseguir pelo menos passar o recado. É uma frase que eu li recentemente de Mia Couto, né? Que ele fala das estradas e dos caminhos e dos sonhos. E ele diz que o que nos faz andar na estrada, mais ou menos isso, né? É o sonho, né? Que enquanto a gente continuar sonhando, a estrada continua viva. Isso é verdade. Né? E isso é que nos faz parentes do futuro. Eu achei essa expressão, parentes do futuro, maravilhosa. Mas é de um futuro, né, no qual a gente possa construir realmente prédios que contribuam com o entorno, né, cidades que sejam para as pessoas, né, que a gente possa de fato construir um mundo melhor. Que esse futuro do qual a gente seja parente seja bem melhor e bem mais inclusivo também. E é bom sonhar com vocês. Sonharemos juntos. É bom estar com você também. Para nós foi muito Amigão, dê uma mensagem você também para uma turma que vai se inspirar aí pela sua capacidade na área da engenharia, por movimentar essas ideias e colocar isso para frente. O que é que te faz movimentar e inspira essa galera que está te ouvindo? Eu vou deixar aquela frase que eu não canso e já falei aqui, né? Eu acho que a gente tem que... as obras vão acontecendo e a gente tem que preservar, né, e muito o meio ambiente, fazer de uma vez só, bem feito e com qualidade, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes eu tenho umas frases antigas, rapaz, dos mestres antigos. O concreto esbojou ali, não sei o que. Não, a massa tira, né? Aí toca ali uma espessura de massa de 15, 20 centímetros. Quer dizer, hoje nós já estamos falando em milímetros, né? Então eu deixo isso aí, é a busca incansável pela obra boa, bem feita, sem gerar entulho, né? E que você possa fazê-la sem ter retrabalho e desperdício. É isso aí. Coisa Muito boa. bem. Aí. Dona Ivaninha, você também deu uma mensagem com essa visão empresarial que você tem, essa visão comercial, né, para fazer as pessoas também startarem o movimento de busca nessa nova caminhada para o mercado que a gente tanto ama. É como você acabou de dizer, a gente precisa fazer o que ama, estudar o que ama, viver pelo que ama, que assim podemos fazer a nossa vida melhor e de todos ao nosso redor. Que a gente ama o que faz, né? Desde o pequeno ao maior. Nossos sonhos são juntos. Sonhos que se sonham juntos, o sonho se torna maior. Que cada um dá uma parcela de contribuição nele, né? E continuar evoluindo. Eu sou uma pessoa que eu não me canso. Ângela, já vi que é assim também, todos nós, de buscar o conhecimento. Sou curiosa, todo mundo aqui já é também, já vi. De buscar o que a gente não conhece, desvendar esses mistérios, saber como podemos contribuir para fazer com que aquelas situações realmente se expandam para o outro, para ela, para você, para todo mundo, e a gente compartilhar isso e fazer acontecer. Nossa, isso dá uma alegria imensa na gente. Então, que todos estejam e possam participar conosco dessa evolução, de cada centelha que a gente bota aí de melhor para o mundo. E vamos dar as mãos e vamos seguir em frente para um futuro melhor. É isso aí. E minha mensagem é, para ficar sabido, ouve o podcast Altamente Rentável. Ângela, obrigado meu amigão, obrigado Ivana. E fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.